Namastê, muita paz para vocês. Aqui é a Beth Sklovitz, do Sonho em Crochê, e estou regravando a técnica das amostras. Vamos ver se agora eu aprendi como conversar com vocês, né? Porque eu achei que ficou muito confuso a primeira vez, apesar de ser as mesmas telas, espero conseguir me explanar melhor para vocês. O intuito da técnica das amostras é fazer a peça do tamanho que eu quero. Nós estamos na parte 1, teoria, revisão 1.0, Beth Sklovitz. Bem, qual a maior dor de cabeça de uma crocheteira na hora de fazer uma peça nova? É difícil, né? Mas geralmente quando você já tem o modelo é quantas correntinhas começar. Né? A gente tem um monte de dúvida, mas é correntinha ou quantos pontos, né? Se você fizer o ponto sem correntinha. Então, fora o tipo de ponto, é quantos pontos eu devo fazer para começar a peça. Você vai me perguntar, não basta seguir a receita? No crochê, os pontos são feitos no ar. E as pessoas são diferentes uma das outras. E variam muito uma das outras a forma de fazer, podendo, para a mesma linha e agulha, ter tamanhos diferentes. Vai sempre variar conforme a pessoa, e hoje nem sempre conseguimos a mesma linha para fazer a mesma peça. Mas a diferença está que cada pessoa imprime nos pontos características suas, variando de pessoa para pessoa o resultado. Quais são os fatores que influenciam no tamanho dos pontos? Então vamos lá. Primeiro, o próprio ponto escolhido, depende do ponto, vai dar um tamanho. Se você fizer um tipo de ponto fantasia, você vai ter uma quantidade de pontos. Se você fizer só ponto básico, vai dar outra quantidade. Então, depende do ponto que você está usando. A espessura do fio utilizado, né? Então, se você está usando um fio, uma linha, se você está usando um barbante, se você está usando fio de malha, cada uma vai dar um tamanho diferente do ponto e depende de quem faz. O tamanho da agulha. Então, para quem não sabe, né, você pode usar agulhas diferentes no mesmo fio para dar tamanhos diferentes. Então, depende do tamanho da agulha que você está usando. Forma da pessoa fazer os pontos. Essa forma da pessoa fazer o ponto é aquilo que eu falei do imprimir nos pontos as suas características. Então, se você é uma pessoa que se segura muito para se mostrar, você pode fazer um ponto muito apertado, que nem eu, por incrível que pareça, né? Quem me conhece, acho que eu sou até bem de falar. Mas eu me seguro tanto em muitas coisas que o meu ponto é muito apertado, né? A posição de execução. Quando eu fiz a gravação dos exercícios que já estão gravados, que são da primeira revisão que eu fiz, eu descobri que dependendo da forma que você faz, você consegue apertar ainda mais. Então, por exemplo, depende da pessoa, tá? Não estou dizendo que mas você precisa perceber isso, né? Que essa posição te dá te diminui o tamanho dos pontos. E o temperamento ou o estado de humor, em alguns casos, TPM. O que é a técnica das amostras? É fazer uma amostra com os pontos da peça para calcular o número de pontos com um todo. Então, vamos lá. Você vai fazer uma peça e você escolhe um ponto qualquer. Então, você precisa fazer uma peça, uma amostra, com os pontos que você vai fazer a peça, ou pelo menos começar, né, para calcular o número de pontos que você vai fazer no todo. O que é uma amostra? A amostra é um pedaço significante do todo, que representa esse todo. Para uma peça de crochê, ela precisa ter uma quantidade significativa de pontos para que você possa medir e calcular com tranquilidade o tamanho final.
Essa técnica é baseada na técnica 10 por 10 do tricô, e a gente tem, não é que é uma dificuldade, né? Se você usar a técnica 10 por 10, fazer 10 carreiras de uma amostra ou 10 pontos do crochê, dependendo do ponto fantasia, vai ficar quase o tamanho da peça. Então você precisa relativizar isso, você precisa pensar como é que você vai fazer essa amostra, e ela precisa significar esse todo. Fatores que devem ser observados para fazer uma amostra de crochê. O fio que você trabalhará ser o mesmo da amostra, inclusive o lote, né? Desde que eu comecei a fazer crochê, houve uma melhoria muito grande nos fios que você compra, né? Às vezes você nem sente diferença de tonalidade de um lote para o outro, mas pode vir a ter. Então você observe isso na hora de fazer a amostra, né? Não adianta você fazer a amostra com o final de um novelo que você tem, se você vai trabalhar com outro que não é do mesmo lote. Usar a mesma agulha, o que eu quero dizer usar a mesma agulha? Você começou com uma agulha 4 na amostra, você vai ter que fazer a peça com a agulha 4, ou seja, como ela representa o todo, ela tem que ser igual ao que você vai fazer, né? Então vamos lá, por exemplo, aqui ó, aqui você tem um fio barbante feito com 3 agulhas diferentes. A agulha, se não me engano, é a 3, 3,5 e a 4, tá? Você, quando vai fazer a peça, você geralmente verifica se o ponto ficou bom com aquela agulha. Eu, por exemplo, nos exercícios, eu gostei do ponto que foi feito com a 3,5 e, se não me engano, eu trabalhei com 3,5. O ponto da amostra deve ser o mesmo da peça. Eu vou falar isso para vocês, mas às vezes o que acontece? Você de repente faz um ponto fantasia. O ponto fantasia a gente pode ver em outro estudo, que quando você está copiando de um gráfico, o gráfico você faz e o seu ponto não fica legal, né? Você olha assim, ele fica mais apertado ou muito folgado, então você faz adaptações na hora que você vai fazer a peça, ou diminui o número de correntinhas, ou aumenta o número de pontos altos, para dar o mesmo efeito, porque depende de você. Então o que acontece? Quando você faz essa amostra de teste, que você vai variar os pontos, essa amostra não pode ser usada para calcular os pontos da sua peça. Você tem que fazer a amostra com os pontos que você já definiu que você vai trabalhar a peça. Ou seja, tem que ser ela tem que representar mesmo o que é a peça. Saber a sua constância. O que é saber a sua constância? É uma parte do que eu falei, né? Que você tem, se você depende da posição, temperamento, um monte de coisa. Eu dou o exemplo, por exemplo, de pessoas que têm TPM, no caso de ser constância, né? Ou então uma pessoa nova, está aprendendo um ponto novo e o ponto não está legal. Você faz um cachecol, você faz um trilho, você treina esse ponto, né? Faz uma constância nele para que você vá fazer a peça. Às vezes, mesmo às vezes uma crocheteira tarimbada, ela pode levar um tempo para pegar o jeito do ponto, e nesse caso você vai ter distorções, né, na peça. Então vale a pena você fazer nenhuma amostra, seria um treino. Então você treina o ponto, a não ser que você esteja muito tempo conhecendo, tal, não sei o que, você possa fazer direto. Mas tem alguns pontos assim mais trabalhados, né, que às vezes dão problema, e na hora de você fazer a peça, os primeiros passos parecem mais atrapalhados. Então vale a pena você fazer um treino. Ser a mesma pessoa que faz a amostra, fazer a peça. Como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, a não ser que essa pessoa, por coincidência, tenha um ponto muito próximo que o seu,
a amostra dela vai servir para você calcular o seu. Mas é uma coisa tão particular que não vale a pena você perder tempo fazendo isso, pegando a amostra de uma outra pessoa. Você tem que fazer do seu jeito. A posição de execução que eu já falei e o estado de humor, que você pode pôr esses dois itens na sua constância, né? Se você na posição que você senta ou o seu TPM atrapalha na história. Amostra. Quando devo fazer? Bem, quando devo fazer é fazer sempre que você vai começar uma peça. Se você está acostumado, você vai fazer 10 peças, até de tamanhos diferentes, mas a linha é o mesmo lote, a agulha é o mesmo lote, você pode usar a mesma amostra. Você faz uma amostra para tudo. Agora, se você mudou o lote, mudou a agulha, você tem que fazer uma nova amostra. Que tamanho deve ser a minha amostra? A amostra deve ser do tamanho suficiente que você meça com a fita métrica, que a fita métrica passe com tranquilidade para medir. Como passar para a peça? Aí a gente vai estar vendo regra de 3. Vocês vão ficar muito bravo comigo, mas a gente vai ver regra de 3 para quem ainda não sabe. Então vamos lá. Quando devo fazer? É o que eu falei, todas as vezes quando começar uma peça nova ou quando for uma peça repetida com fio ou lote ou agulha diferente. Muitas vezes fazemos uma mesma amostra, variando a espessura da agulha, isso eu já também falei, para calcular não serve, a amostra deve estar inteira com a mesma agulha. Então vamos lá, aquilo que eu falei, ó, o espaço para passar a fita métrica deve ser o suficiente. Que tamanho deve ser a amostra? Vamos lá, deve ser feita no tamanho suficiente para aprumar o ponto e que dê uma leitura mais precisa nas medidas, considerando, no pior caso, 3 pontos por 3 carreiras. Jamais deve ser feito menor do que isso. Olha, tem pontos que é até complicado você falar isso, por exemplo, abacaxi, né? Dependendo do abacaxi, fazer 3 pontos de abacaxi para uma amostra, por 3 carreiras de abacaxi, é complicado? É complicado. Você pode, porque vai ficar muito grande, né? Então você tem que dosar, né? Realmente, no caso do abacaxi ou a peça, o próprio tamanho da peça, seu tamanho, o próprio ponto, seu tamanho da peça, por exemplo, aquelas corujas de abacaxi de banheiro, né? Então aí você teria que fazer medindo ponto a ponto, conforme faz. Né? O que significa 3 pontos por 3 carreiras? Então você tem um ponto fantasia, o ponto fantasia ele repete de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, você vai fazer o quê? Vai fazer 6 pontos, ou seja, se ele repete 6 correntinhas, você vai fazer 3 pontos vezes 6 vai dar 18, você não vai fazer 18 mais 1, né, que é 18 mais 1, você vai ter 19 correntinhas para fazer a sua amostra e você vai ter 3 pontos lá. Ou se repete 4 em 4, né? Então, você 3 vezes 4, 12, mais 1 para começar, você tem 13 correntinhas para iniciar, para fazer a sua amostra, tá? A gente vai estar vendo mais aprofundado nos exercícios. Pontos básicos. Os pontos básicos, eles são bem pequenos e dependendo do fio, isso até você pode estar mudando, né? No meu caso, que é muito apertado, eu não usei fio da linha esterlina, por exemplo, que é mais apertado ainda, mas eu já usei para fazer, usando a técnica das amostras, mas eu usei os fios verano, né? Que o ponto fica bem pequenininho. E para mim 10 pontos foi suficiente para poder medir, né? Mas se não der para medir, você aumenta 10 pontos por 5 carreiras, né? Então você faz 10 pontos, 5 carreiras. Se não der para medir, você faz mais uma carreira. Então isso depende da espessura do fio e a amostra não deve ficar menor que a espessura da fita métrica para medir, que eu já falei antes. E fica muito pequena da impressão para cálculo de tamanho.
Deve ser observado o fio usado, que eu já falei. Quanto mais fino, deve aumentar o número de pontos, pois deve ter uma folga para a medição da fita métrica. Na realidade seria o número de carreiras. O número de pontos seria no caso de você medir pela altura, você também pode calcular. Mas existe um fator muito grande assim que dá problema. Na altura, não é que dá problema, você tem a correntinha, e a correntinha, na hora de medir, ela ocupa um espaço. Então, alguns trabalhos, eu pretendo trazer aqui no futuro esses trabalhos que eu já fiz, você precisa, para fazer o tamanho da peça, você precisa calcular a altura, né, no caso de uma figura, né, com fio reduzido e tal. E aí eu recomendo que você faça 10 carreiras do fio para poder fazer a medida, que aí o tamanho da correntinha fica diluído e não atrapalha no tamanho, tá? Para calcular a altura, tá? A técnica é a mesma. Como passar para a peça? Basicamente é regra de 3. Faça-se a amostra e mede, e depois utiliza a regra de 3. Meu Deus, as crocheteiras vão me matar. Utiliza-se a regra de 3. Gente, ó, eu gravei da outra gravação, eu expliquei e vou explicar de novo. A regra de 3 eu só explico para quem quer entender como se calcula. Na realidade, você vai chegar numa fórmula que você decora essa fórmula e faz, e é ponto. Então, a partir desse ponto em diante, quem quiser prestar atenção ou dar um tempinho, presta atenção, só olha. Se você ficar confusa, não tem problema, espere eu dar o resultado final da fórmula. Agora, quem quer entender como funciona, me acompanhe desse ponto em diante. Medir. Usa-se uma placa de isopor, madeirite ou uma madeira não muito dura. Até mesmo uma placa de papelão espessa, um material onde você pode pregar tachinha, pois é isso que você vai fazer, prender a amostra e medir. Não deve-se esticar a peça, e sim ajeitá-la. Eu uso o termo aprumá-la. Deve-se tomar o cuidado de medir pelo meio do trabalho de uma ponta a outra. Por que eu falo para usar uma placa de isopor, madeirite, madeira? Porque as crocheteiras têm mania de colocar, não vou falar com um termo que o pessoal diz que é, como é que fala? Pejorativo. Ser nas coxas, literalmente nas coxas. Você faz a amostra e põe na perna para medir. Dá diferença. É possível você medir só colocando em cima de um caderno? É possível. Mas eu falo para você assim, se você trabalha com medida mesmo, se você quer fazer um trabalho com medida mesmo, não custa você ter uma plaquinha de isopor, não custa você ter umas tachinhas, não custa, não vai ser caro, você não vai investir muita coisa não. Para quem tá fazendo, para quem faz peça encomenda, é muito complicado você ficar toda hora desmanchando para acertar o tamanho, né? Então, vale a pena. Dá para você pôr em cima de uma mesa sem pôr tachinha? Dá para você pôr, se você aprumar direitinho, dá para fazer isso. Eu até faço, tá? Mas essa é uma forma que você faz, que você tem certeza que a medida tá certa. Você poderá medir tanto a altura quanto a largura. Uma saberá quantas carreiras você pode fazer, né, que é a altura, e a outra saberá quantas correntinhas e pontos você pode fazer, que é a largura. Como eu falei, no caso da altura, você tem que considerar fazer pelo menos 10 carreiras para diluir o tamanho da correntinha e ela não comprometer na altura de pontos, né? Então, vamos lá. Então, você tem aqui uma amostra, né? E você vai medir pelo meio da amostra, o espaçamento, para você medir tranquilo. Regra de 3, vamos lá. O que é regra de 3? Significa que você tem algo que é feito com jeito, com uma certa quantidade e obtém-se um certo resultado. Se mudarmos a quantidade fazendo da mesma forma, o resultado será proporcional.
Aí eu vou dar um exemplo para vocês que vocês fazem na cozinha, né? Na hora de fazer um bolo, né? Eu vou dar bem esse exemplo do bolo para fazer a regra de 3. Então vamos lá. Por exemplo, na cozinha, se você for fazer um bolo de 1 quilo, você usa 2 ovos. Quantos ovos você usaria para fazer 2 quilos de bolo? Fácil, né? Seriam 4 ovos. Você usa a regra de 3 e nem percebe há muito tempo. O que acontece? Quando você está fazendo a regra de 3 na cozinha, os números são meio básicos, né? Você vai arredondando assim meio de cabeça, tal, a proporção. Agora, no crochê, você realmente precisa da calculadora. A não ser que seja boa de cabeça, para calcular, você precisa da calculadora. Então, vamos lá. Se você for usar a regra de 3, que olha, nem recomendo você usar, só estou explicando para você entender o funcionamento, tá? É só decorar a fórmula. Então, você faria uma tabela onde você põe 1 quilo de bolo, leva 2 ovos. Aí embaixo do quilo de bolo você põe, você vai fazer o que você quer saber. Você quer saber 2 quilos de bolo? Ele vai levar quantos ovos? A técnica significa que esse multiplicando esse vai ser igual a esse multiplicando esse. Então vamos lá. 1 quilo de bolo, eu chamei de x1 a quantidade de ovos que eu quero saber, é igual a 2 quilos de bolo vezes 2 ovos. 1 quilo de bolo vezes x1 é igual a 2 quilos de bolo vezes 2 ovos. O que acontece? Se você lembra um pouco de matemática, se você quer saber x1, você joga o que você tem desse lado que está multiplicando e para esse lado dividindo. Então a fórmula fica assim: 2 quilos de bolo vezes 2 ovos dividido por 1 quilo de bolo. Esse é o valor de x1, é quantos ovos você quer saber. Você corta bolo com bolo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 ovos dividido por 1, que é o quilo de bolo. Isso é igual a 4 ovos. Passando para o crochê. Quantidade de ponto que você quer saber. Tamanho a ser obtido. Então você vai pôr assim, quantidade, eu quero saber, eu estou chamando agora de x1. Tamanho a ser obtido. Você já deve ter tido as medidas e você quer saber o tamanho que você quer obter. Aí você tem a quantidade de pontos da amostra. Eu chamei de x2 só para fazer a fórmula. Tamanho medido da amostra, CM2. Então, um vezes o outro, né? Então, você tem x1 vezes CM2, x2 vezes CM1. Você quer saber x1, você joga CM2 para baixo. Substituindo essa fórmula pelo que está escrito, o que acontece? Então, número de pontos que você quer saber, que é o x1, é igual a número de pontos da amostra, quantidade de pontos da amostra, vezes tamanho a ser obtido, dividido pelo tamanho da amostra. Entenderam? Então vamos guardar? Número de pontos que você quer saber vai ser igual ao quê? Número de pontos da amostra vezes o tamanho que você quer chegar, dividido pelo tamanho da amostra. Então vamos decorar? Número de pontos que você quer saber é igual número de pontos da amostra vezes tamanho que você quer chegar, dividido pelo tamanho da amostra. Aí eu vou falar o final. Uma preocupação no cálculo, vocês vão ter que usar a calculadora. É simples, qualquer calculadora faz esse cálculo, né? Você vai ter que se preocupar com arredondamento. Então, você vai ter que observar
caso a caso, pelo tipo de ponto, se você pode apertar a peça ou não. No caso de pontos básicos, só nos casos de ponto básico, é que eu faço arredondamento com menos de 0,5 da conta, arredonda-se para baixo. Acima de 0,5, arredonda-se para cima. Agradeço a participação de vocês. Namastê. Obrigada.